Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Tava lendo ontem na capa de algum youtuber, não vou lembrar qual agora. Léo Jardim ajudou o Vasco. Aí eu parei para dar uma analisada nisso. Léo Jardim analisou o Vasco, perdão, ajudou o Vasco. Léo Jardim teria ajudado o Vasco. Aí eu fui pensar nisso aí. Na verdade, o Léo Jardim tem um empresário chamado Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do João Vitor, que é o mesmo empresário do Thiago Mendes, né? E aí, aparentemente, a negociação com o Thiago Mendes vai sair antes que a definição, que o anúncio da renovação do Léo Jardim. Então, não sei se o Léo Jardim ajudou o Vasco. Parece que houve aí vamos colocar assim, uma chantagemzinha, né? Olha, Léo Jardim é meu aqui, né? Eu tenho Thiago Mendes, Léo Jardim não quer renovar e tal, também tem o João Vitor, essas coisas acontecem. Mas tem por aí time com agentes, com vários atletas dentro do mesmo clube, dentro do mesmo time. Quem não lembra do Carlos Leite, né? E agora, esse Paulo Pitombeira está trazendo o Thiago Mendes para o Vasco e o Léo Jardim vai renovar. O que significaria isso? É algo para pensar, sendo que João Vitor também é dele, do Paulo Pitombeira, né? E não esqueça aí que o João Vitor foi negociado através do Marcelo Matos, o cara que mais tem denúncia contra ele de comissões, né? Ele vai saindo dos times e vai recebendo ao longo dos tempos aí comissões por negócios feitos dentro desses times, né? Seguindo aqui, não se sabe ainda ao certo qual o salário real, né, do Thiago Mendes. Friso, 650 mil, com bônus, 1 milhão, com bônus, sem bônus. Qual é o salário aí? Coutinho, né? Qual o salário do Coutinho? Qual o valor? Foi majorado? Manteve-se? Porque a gente já reclamava aí, o vascaíno já reclamava que a 1,7 milhões o Coutinho não entregava para isso. Não entregava também o Payet. Mas tinha um monte de feticheiros no Payet. Não, ele fez 2 gols, um contra o Bahia e um contra o América Mineiro e tal. E ninguém reclamava, eu só via reclamações contra o Léo Jardim. Tipo, não, o Léo Jardim é goleiro, o Léo Jardim tem que receber o que o Vasco quiser pagar e tal. Isso aqui é Léo Jardim e tal, né? É sempre assim, tem uma injustiça na área. Então, qual o salário do Couto? Vai ser majorado, vai se manter, vai ser diminuído? Impossível a redução de salário, né? Ah, mas é um novo contrato, impossível, isso não acontece, raramente isso acontece. 99% de chance de não acontecer, né? O contrato do Couto tem alguma coisa a ver com o do Alex Teixeira? Vai ser renovado o Alex Teixeira? Vão tentar empurrar a goela abaixo mais um período aí? Ele tem contrato até dezembro. O Alex Teixeira. Já falei aqui que o Souza ficaria também, só que o Souza teve uma exposição terrível quando ele falou que jogaria melhor do que todos os zagueiros e fez aquela cagada no Carioca, ficou marcado, e depois o Edmundo não gosta dele, e Edmundo ainda tem alguma força na Sempre Vasco, já disse isso, que talvez volte a Sempre Vasco, que tem uma galera lá que gosta dele e tal, né? Então, vamos ver aí com relação ao Alex Teixeira. Houve aí mais alguma exigência do Couto? Porque o Couto, quando veio para o Vasco, ele exigiu Souza e Alex Teixeira, isso é claro. Houve alguma exigência aí? Temos que saber, né? Bom, para continuar aqui na história, né? Vou falar sobre o Renato Gaúcho,
sobre reformulação, né? Isso aqui não é diretamente ligado ao Vasco, mas tem a ver e tal. Vi o jogo ontem com um amigo, um cliente barra amigo, né? Um tricolor. É claro que logo desde o começo do jogo a gente vê a diferença, né? De quando é para valer desses times aí, Chelsea, PSG, Real Madrid, o próprio Bayern também, né? Que deu aquele calor no Flamengo. Para valer é outra coisa, né? Parece que não é futebol, é uma rotação maior, é uma tática que muda o tempo inteiro, né? Ontem, conversando com um amigo, o Arias, por exemplo, ficava do lado daquele marcador do Chelsea, cabeludo, bota o Arias para o outro lado, mas não. O Renato Gaúcho manteve ele muito do lado direito, acabou com o Fluminense. O Thiago Silva ontem não estava bem, estava, sei lá, abalado psicologicamente, não estava com aquela postura de campeão, de quem vai ganhar e tal. Parecia que o Fluminense estava contente não, estava, estava satisfeito com ter chegado até as quartas de final, até a semifinal, né? Está entre os 4 melhores times do mundo e tal, blá blá blá. E o Renato Gaúcho, sempre me perguntam aqui, sempre me criticam por defender o Renato Gaúcho. Ele é soberba, ele é arrogante. Mas o Renato Gaúcho tem muita qualidade. E imagina um cara que leva porrada o tempo inteiro, de todo e qualquer lado, né? Ele vai aprender a responder diferente, vai ser um cara mais fechado, vai dar alguma patada, né? O tratamento que fazem com o Renato Gaúcho ao longo dos anos, metade tem inveja porque não sabe futebol, metade tem inveja porque acha que ele é boleiro, sei lá, boleiro, né? Como se o boleiro não fosse o cara mais preparado para ser técnico, né? Claro, o boleiro com qualidade, né? O cara esteve lá dentro. Outro dia eu estava vendo um corte antigo, pô, lá da TV do Neto, né? Craque Neto, porra, tá de sacanagem, Neto. E aí o jornalista, não, Edilson, você não é jornalista, você tá falando porque você esteve lá dentro. Aí o Edilson falou, e você está falando por quê, se nem lá dentro você esteve, né? Então, uma arrogância total. O jornalista acha que pode falar de tudo, sobre tudo, né? E colocando para baixo o cara que estava lá dentro. E frise-se. O Edilson jogou pra caceta, cara. Edilson, Paulo Nunes e Edmundo, lá no Palmeiras, só esses 3 aí, jogaram a beça, né? Depois o Paulo Nunes foi lá pro Grêmio, junto com o Jardel, ganharam lá um brasileiro. E os caras vêm falar desses caras, né? Você pode não concordar e não entender a análise deles, mas eles sabem de futebol e tal. Alguns na parte teórica, né? Por exemplo, o Acácio, da Vasco TV, parte teórica. Ele foi para o campo algumas vezes, não se deu bem. Felipe, parte teórica, foi para o campo algumas vezes, não conseguiu treinar time algum. Pedrinho também, assistente dele, né? Então tem alguns caras que têm a teoria e têm a prática, que é o Felipe, o Pedrinho e tal, né? Aí para de jogar bola, tem a prática como jogador, né? Aí depois tem a teoria como técnico, mas como vai implementar a prática como técnico não consegue, porque a prática dele é do futebol, ele como jogador, né? E aí para fechar, eu vi aqui o seguinte, tava vendo os caras reclamarem do Flamengo, né? Não, tem que reformular tudo, porra. Perdeu pro Bayern, tem que reformular tudo e tal, como se o Bayern fosse parâmetro do Flamengo. E agora como se o Fluminense tivesse como parâmetro o Chelsea. Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Os caras fazem o seguinte, vem aqui no Brasil, paga meia merreca no jogador, né? João Pedro, e lapida o cara, empresta pra cá, empresta pra lá, daqui a pouco o cara aparece e faz 2 golaços, né? 2 golaços. O primeiro, aquele buraco que eu sempre reclamo na entrada da área, que o Vasco dá pra caramba, né? A zaga afunda e o cara pega a bola no bico da área e faz o gol, né?
Vasco levou vários gols assim. E o segundo gol que o Fluminense levou, feito pelo João Pedro, é até pior. Porque o ataque dos caras está vindo, tem um cara do Fluminense aqui, o João Pedro aqui, e ele não corre para perto do cara, ele fica aqui parado. Isso é falta de culpa do Renato, isso? Isso é falta de cancha do jogador, né? Eu sou um zagueiro, tem um cara que partiu para lá, vou partir atrás dele, porque esse aqui, o meu jogador vai vir com ele, vai ficar 1 contra 1, né? E aí lá atrás, os caras têm que aprender o seguinte, né? O jogador que joga pela esquerda com a perna direita, ele vai puxar para dentro e chutar. Não deixa, dá um fundo para ele, porra, né? Marca de onde ele tá para dentro, para ele não cortar para dentro, né? E dá um fundo para ele, deixa ele para a linha de fundo, ele não vai conseguir chutar com a mesma qualidade que ele chutou com a perna dele, que é boa direita, né? Pô, o jogador só faz isso, os caras só fazem isso e não tem essa leitura, né? Só para fechar aqui, eu lembro do Mauro Galvão dizendo uma situação pica. O Mauro Galvão falava que quando o atacante pulava e caía com a perna primeiro no chão, ele dizia, para essa perna ele não pode ir, só pode ir para outra, né? Então ele falava isso, o Mauro Galvão aí. Tá na internet, só procurar, né? Quando eu subia com algum atacante, eu analisava que perna que ele ia colocar no chão. Colocou a perna esquerda para o chão, ele vai para o lado direito, e vice-versa, né? Isso é leitura de jogo. Então, o cara tem que ter essa malandragem, né? João Pedro é o cara que joga pela esquerda, bota a bola para dentro para chutar. Não dá isso, dá o fundo para ele, porra, né? E o primeiro gol cometeu aí as mesmas falhas de sempre, né? A zaga afunda. E aí sobra uma bola mal rebatida pelo jogador do Fluminense. Não vi ninguém falar isso. Uma bola mal rebatida para a entrada da área, né? Tudo erro. Se não houvesse erro, não estou dizendo isso. Houve o erro, né? Mas não é o fim do mundo e tem que saber também que não há paralelo para comparar, por enquanto, né? Fluminense e Chelsea, sendo que, vendo o jogo de futebol com esse meu amigo tricolor, depois apareceu um flamenguista e um vascaíno, eu disse, olha, o Brasileirão aí vai estar Flamengo, Palmeiras e Fluminense, dependendo do Botafogo, né? Não sei o que o Botafogo vai fazer e tal. Esses 4 times aí, o resto não chega. Galo, Grêmio, Inter, não vão chegar. Cruzeiro não chegam. Então tá entre Flamengo, entre Fluminense, Botafogo dependendo e Palmeiras. E o Fluminense aí, né, conversando com esse mesmo amigo ontem, eu disse, olha, o problema do Fluminense é que ontem não tinha ninguém no banco. Quem tinha no banco? Né? Keno, Lima, não vão decidir os jogos. Se gostou do comentário, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando for ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.